esta é uma oportunidade que Deus nos concede nesta semana pascal. Estaremos na igreja todos em orações de toda a semana. Então este é o segundo tema que a igreja organizou. Conforme tiveram a oportunidade de ouvir, o primeiro tema foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo. E pretendemos com este tema contextualizar a história da Páscoa como o segundo tema. E teremos o terceiro tema, que será proferido quinta-feira, que fala da oração de Jesus, a última oração em Getsemane. O tema de hoje é a história da Páscoa. E a história da Páscoa centra-se no livro de Êxodos, capítulo 12. Mas antes, há um versículo que vamos ler. Está escrito no livro de Êxodos, capítulo 3, versículos 7 a 9. Que se diz, ou que se lê da seguinte forma. Versículo 7, capítulo 3. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Sublinho a palavra clamor, o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Então, a instituição da Páscoa começa com a resposta de Deus às orações e súplicas do povo de Israel no Egito. Deus primeiro endureceu o coração do faraó e houve passos para que chegasse esse dia de partida do povo de Israel a Canaã, a terra que mana leite e mel. A forma que Deus usou para endurecer o coração do faraó, na minha percepção, era para mostrar os passos e a autoridade que Deus tinha ao povo de Israel. Foram passos que, conjuntamente com o povo de Israel, Moisés e o seu irmão Abraão seguiram, não é? E passos e sinais do povo de Israel foi vendo. Então, indo ao nosso tema, que é o Êxodo capítulo 12, que nos ilustra ou que me aborda a questão da instrução da Páscoa, no seu versículo 1, diz a palavra que Deus falou a Moisés e Arão na terra de Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, nós consideramos o primeiro ano do calendário do Israel o dia da celebração da Páscoa. Nos versículos seguintes, que são os versículos 3 a 5, Deus instrui a forma como a Páscoa devia ser preparada. Mas o versículo 8 que nos chama a atenção é que ele nos mostra como eles deviam comer a carne, não é? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas, e a comerão. Então, indo para o versículo 12, ele diz: irá aparecer na terra do Egito e ferirá todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Deus mostra a sua autoridade. Então, neste decreto de Páscoa, Deus
mostra o seu poder para com o povo de Israel, mostra também a sua ira ao povo do Egito, mas tudo isto para mostrar que Ele de facto é Deus, Criador do céu e da terra, e Ele é Deus de todo o povo. No versículo 12, Ele mostra que de facto irá passar a sua autoridade, e essa autoridade fará com que de facto o rei do Egito possa libertar o seu povo e ele siga, conforme já tinha orientado quando nós vemos. Deus ouviu o clamor. Então, o que nós temos que reter nesses versículos é que se nós fazemos uma oração com fé, nós chamamos a Deus e Ele comove-se com a nossa oração. Nos versículos 22 a 28, diz a palavra: então tomai um molho de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia. Não é? Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. E eu acredito, caríssimos irmãos, que a todos aqueles que não obedeceram esta norma, o Senhor passou e feriu o primogênito. Mas todos aqueles que obedeceram a essa orientação, Deus mostrou o seu poder, mostrou o seu carinho, mostrou a sua presença em todos eles, como um sinal. Então, quando a gente diz que é um decreto, é que o versículo 24 testemunha isso. Ele diz, portanto, guardai isto por estatuto. Se é um estatuto, significa que é uma lei, é um caminho que o povo de Israel devia seguir, e foi assim acontecendo até hoje. O mundo celebra anualmente a Páscoa. Versículo 25. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este estatuto. Então o decreto para o povo de Israel foi instruído antes deles saírem do Egito. Com estes versículos que lemos, podemos concluir que a celebração da Páscoa foi decretada por Deus e todas as gerações dos israelitas cumpriram com este mandamento. Mesmo dispersos e hospedados, eles voltavam à sua terra para comemorar este ano, ou este dia, ou esta passagem, a Páscoa. A relevância da obediência, pois todos que não pintaram as suas portas com sangue, de certeza o anjo da morte não os poupou. Se nós obedecermos a Deus em todos os sentidos, a promessa de caminharmos com Ele em todas as circunstâncias da nossa vida. Daí a resposta às súplicas, não é? Às solicitações que temos feito a Deus. Deus orientou ao povo de Israel que pedisse que eles levassem consigo os vasos, os vestidos, e eles fizeram isso porque a mão de Deus estava com eles. Meus irmãos, a Páscoa acontece numa altura em que Deus também tinha programado a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Como dissemos anteriormente, a cidade de Jerusalém tinha recebido várias pessoas vindo de vários cantos do mundo, ou de todos os cantos do mundo. E Deus fez isto com um propósito que veremos mais adiante, que era a coincidência da descida do Espírito Santo ao dia de Pentecostes. A palavra Pentecoste é uma palavra grega que significa 50 ou 50 dias depois da Páscoa, porque os israelitas, conforme dissemos, eles comemoravam
esta Páscoa de várias semanas. Se nós tivéssemos lido todo o versículo, todo o capítulo, iríamos perceber que nesta semana o povo de Israel comia o que Deus tinha orientado, na outra semana fazia o que Deus orientou, até o dia em que o anjo da morte passou para ferir o primogênito dos egípcios. Então, já no 50º, era o dia em que eles celebravam, não é? A mão de Deus, o carinho de Deus, a bênção que Deus lhes dava com a comida que eles produziam ao longo do ano. Então vamos nos centrar no versículo 1 do livro do Atos, no versículo 8 do livro do Atos, capítulo 1. Diz a palavra de Deus no livro de Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Não interessa celebrarmos a Páscoa como o mundo celebra, sabermos que nós recebemos Jesus e Ele foi crucificado e no terceiro dia Ele ressuscitou. A grande virtude como cristãos é sabermos esperar o Espírito Santo. E Ele, quando estiver em nós, vai nos revelar as nossas ações. No versículo, ou no capítulo 2 deste mesmo livro, capítulo 2, versículo 1 a 7, não é? É que nesse dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu para os discípulos que já estavam à espera, conforme a orientação no capítulo 1. Quando Jesus ascende e todo o olho o viu ascender, ele tinha orientado os discípulos para que aguardassem o Espírito Santo. É aqui onde deve prevalecer a palavra, o sentido e o respeito que nós temos que ter em relação a Pentecoste. Nós trazemos um outro conceito de Pentecoste. O conceito de Pentecoste é de agradecer a Deus pelo Espírito Santo que existe, que Ele enviou para nós. Ele não enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos apenas saber que existe o Espírito Santo. Ele enviou no Espírito Santo para que nós pudéssemos usar para convertermos as pessoas, para trabalharmos o seu ministério, para servirmos a Ele com fé e com toda a nossa sabedoria, para servirmos o amor de Deus, porque não nos esqueçamos que Jesus, Ele comprou os nossos pecados com seu sangue. Então, nós devemos preservar este período de Páscoa, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste. Só com Ele é que podemos engrandecer o nome de Jesus, que comprou o nosso pecado os nossos pecados com seu sangue. Nesse dia, porque Jerusalém estava cheio de judeus que vinham de todas as partes do mundo para comemorarem a Páscoa, ouviram a mensagem que converteu a sua vida. Paulo, ou Pedro, não é ungido pelo Espírito Santo que descera aos seus discípulos, até que eu vou aproveitar ler aqui os versículos 1 a 7 do capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como se de fogo, as quais puseram para cada um deles. Versículo 7. E todos se pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa língua em que somos nascidos? Porque os que enchiam a cidade de Jerusalém, pensavam que os discípulos do Senhor estavam embriagados, enquanto era o poder do Espírito Santo. Ungido pelo mesmo Espírito, Pedro
porém, respondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutais as minhas palavras, palavras do Espírito Santo, palavras que trouxeram uma nova vida, palavras que nos mostraram um novo rumo com a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. E ele evoca o que o profeta Joel já o tinha dito antes, não é? Mas que é o Espírito Santo que habita em nós, que faz esses milagres. Não podemos também deixar de lado uma abordagem profética que Jesus também apresentou aos seus discípulos no livro de Mateus capítulo 24, versículos 3 e 4, quando nos alerta sobre os últimos dias. Havia tanta vontade, tanta curiosidade dos discípulos de Jesus em saber quando e que sinais teriam sobre os últimos dias. E ele fala sobre o que nós vivemos ultimamente, da existência de vários profetas que muitas das vezes nos podem tirar do caminho. Nós temos que ter o cuidado de percebermos que nestes últimos dias apenas o Espírito Santo é que deve falar sobre nós. E o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo é que nos conduz de facto a sentirmos a presença de Deus. É que o Espírito Santo é que nos deve conduzir também a sermos, primeiro, os precursores da evangelização. Levarmos a mensagem de salvação aos que ainda não receberam a Jesus. Também só o faremos se nós obedecermos a Deus e fazendo também sentir a sua presença em todas as circunstâncias da nossa vida. O Davi, no seu livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 a 8, mostra a presença de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Mesmo em momentos difíceis em que nós sentimos-nos no vale da morte, como acontece nesses últimos dias em que a peste abala todo mundo, o Covid-19, nós devemos sentir a presença do Senhor Jesus. Então, sentindo a presença do Senhor Jesus, não nos sentiremos desamparados, porque estamos na presença do nosso Senhor. O nosso maior desejo deve ser a presença do Espírito Santo em toda a nossa vida, para podermos testemunhar sobre Ele. Não podemos testemunhar algo que não sentimos. Devemos testemunhar, sim, a presença do Espírito Santo que está sobre nós. Devemos testemunhar que Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia para trazer a nova vida, a boa nova, que é a palavra, o Pentecoste atual, que é a salvação, sabendo que Deus é que providencia tudo sobre nós e sabermos que acima de tudo Ele nos deu o seu Espírito Santo para que pudéssemos entender. O Paulo diz aos Romanos que não tenha vergonha de falar sobre a mensagem do Evangelho, porque este é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo toma a vida de todos nós para sermos testemunho àqueles que ainda estão nas trevas. Então, nesta mensagem que trazemos sobre a Estrela da Páscoa, queremos trazer o entendimento de que ela aconteceu desde o princípio, quando Deus tirou o seu povo da escravidão para a terra prometida. E através de Jesus, não é? Nós trouxemos ou temos uma nova esperança da vida através do Espírito Santo que habita sobre nós, para que nós possamos ter um entendimento de um verdadeiro evangelho, um evangelho de paz, um evangelho de vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Redentor e Criador. Em Cristo Senhor. Amém. Feliz Páscoa a todos.
vai correr e seca caminho.